Entre as sombras dos escândalos e o brilho do glamour, Hollywood teceu uma rede de segredos que poucos se atrevem a desvendar. Vamos te levar além da fachada perfeita, explorando as histórias que tentaram ocultar atrás das portas fechadas das mansões mais luxuosas e dos sets de cinema lendários. Desde alianças inesperadas e amores proibidos até mortes que desafiam toda a lógica, cada detalhe que você descobrirá nesta jornada redefine a imagem que temos das estrelas, que acreditávamos conhecer. As relações pessoais de Chaplin. O gênio indiscutível do cinema mudo não só revolucionou a tela grande com seu icônico personagem do vagabundo, mas também protagonizou escândalos pessoais que mantiveram Hollywood e o público em suspense. Suas relações com mulheres consideravelmente mais jovens não só definiram sua vida privada, mas também desencadearam controvérsias que os estúdios cinematográficos tentaram ocultar para salvaguardar sua reputação e seus investimentos. A primeira dessas relações foi com Mildred Harris, uma jovem atriz de 16 anos que Chaplin conheceu quando ele tinha 29. O romance avançou rapidamente e em outubro de 1918 o casal se casou sob a crença de uma possível gravidez, que depois foi descoberta. Era um alarme falso. Este casamento foi breve e tumultuado, culminando em um divórcio em 1920, que trouxe à tona disputas financeiras e diferenças irreconciliáveis, afetando a imagem cuidadosamente construída de Chaplin. O escândalo continuou quando, aos 35 anos, Chaplin iniciou um relacionamento com Lita Grey, outra atriz em ascensão de apenas 15 anos. Ao ela ficar grávida, Chaplin, temendo um escândalo público e possíveis repercussões legais, casou-se com Grey em segredo em novembro de 1924 no México. Este casamento também foi problemático e terminou em divórcio em 1927, com acusações de infidelidade e um acordo financeiro recorde, tornando-se uma sensação midiática que prejudicou sua reputação. Esses episódios refletem como os relacionamentos pessoais de Chaplin não apenas influenciaram sua vida privada, mas também tiveram um impacto significativo em sua imagem pública e carreira profissional. Os julgamentos de Voskhod e Fatih Arbuckle. No ano de 1921, Voskhod Fatih Arbuckle, uma das estrelas mais populares do cinema mudo, se viu envolvido em um escândalo que não apenas destruiu sua carreira, mas também mudou para sempre a percepção do público sobre as figuras de Hollywood. Durante o fim de semana do Dia do Trabalho, Arbuckle organizou uma festa no Hotel San Francis de São Francisco, que logo se tornou o epicentro de uma tragédia. Virginia Rappe, uma jovem atriz que estava presente no evento, adoeceu gravemente e morreu dias depois por complicações decorrentes de uma ruptura de bexiga. Embora os detalhes dos eventos que levaram à sua morte ainda sejam objeto de debate, os rumores apontaram para Arbuckle, que foi acusado de tê-la agredido fisicamente. O caso atraiu uma atenção midiática sem precedentes, alimentada pelos tabloides que exploraram cada reviravolta do drama judicial. A imprensa, sedenta de sensacionalismo, apresentou Arbuckle como um vilão, descrevendo-o como um homem que abusou de sua posição de poder para cometer atos atrozes. O ator enfrentou 3 julgamentos consecutivos entre 1921 e 1922. Os 2 primeiros terminaram com júris indecisos, enquanto que o terceiro resultou em uma absolvição total. O júri até emitiu um pedido formal de desculpas a Arbuckle, declarando que ele havia sido vítima de uma injustiça. No entanto, quando esse veredicto chegou, o dano já estava feito. O nome de Arbuckle estava irremediavelmente ligado ao escândalo, e sua imagem pública, cuidadosamente construída, desmoronou completamente. A indústria cinematográfica, que na época ainda estava em seus primeiros anos de consolidação, respondeu de maneira decisiva. Os estúdios temiam que esse tipo de escândalo colocasse em risco a aceitação de Hollywood como um pilar cultural respeitável. Como resultado, implementaram o Código Reis, um conjunto de diretrizes morais rigorosas que buscavam evitar que situações semelhantes afetassem a reputação da indústria. Embora esse código não tenha sido plenamente aplicado até 1934, o caso de Arbuckle foi um catalisador para sua criação. O assassinato da Dália Negra. Em janeiro de 1947, a cidade de Los Angeles se tornou cenário de um dos casos mais infames na história de Hollywood. O brutal assassinato de Elizabeth Short, conhecida popularmente como a Dália Negra. Seu corpo foi encontrado em um terreno baldio. Desmembrado e com sinais de tortura,
uma imagem que horrorizou o público e desencadeou uma onda de especulações que envolveram figuras proeminentes da indústria do cinema. Elizabeth Short era uma aspirante atriz com grandes sonhos que não conseguiu realizar. Embora não tenha conseguido papéis importantes, seu estilo e presença a tornaram uma figura conhecida nos círculos sociais de Hollywood. Essa conexão com a cena cinematográfica alimentou teorias de que sua morte estava vinculada a figuras poderosas da indústria. Rumores sobre supostas relações com produtores e executivos começaram a circular, e a imprensa não demorou a relacionar seu trágico fim com os segredos mais sombrios de Hollywood. O caso atraiu uma atenção midiática sem precedentes, em parte devido à natureza gráfica do crime. E em parte pelo misterioso apelido de Dália Negra, inspirada em seu estilo de vestir predominantemente escuro, e no popular filme A Dália Azul. Os tabloides aproveitaram o caso para vender histórias sensacionalistas, muitas vezes fabricando conexões entre ela e as elites de Hollywood. À medida que a polícia de Los Angeles investigava o caso, surgiram numerosos suspeitos, incluindo médicos, empresários e atores. No entanto, ninguém foi condenado e o caso continua sem solução. Até hoje. Para Hollywood, o escândalo representava um perigo para sua imagem pública, já que os rumores sugeriam que figuras influentes estavam relacionadas com o crime. Os estúdios cinematográficos se esforçaram para se desvincular do caso, mesmo enquanto a imprensa especulava incessantemente sobre possíveis culpados dentro da indústria. O maltrato a Judy Garland, uma das atrizes mais queridas de Hollywood, viveu uma vida que, por trás das câmeras, foi marcada por um intenso controle e exploração. Desde que assinou um contrato com a Metro-Goldwyn-Mayer, MGM, aos 13 anos, sua vida deixou de ser sua. Os estúdios não apenas moldaram sua carreira, mas também tomaram controle absoluto de sua aparência, sua saúde e seu tempo, deixando cicatrizes emocionais que a acompanharam por toda a vida. Garland era vista como a joia juvenil da MGM, mas seu físico natural não se ajustava ao padrão de beleza ideal que os estúdios promoviam. Isso levou a medidas extremas para moldá-la, como impor dietas rigorosas e usar medicamentos para controlar seu peso e manter sua energia durante longas jornadas de trabalho. A combinação de anfetaminas para se manter acordada e barbitúricos para dormir era a norma, o que iniciou um ciclo perigoso de dependência. Anos depois, Garland confessou que nem sequer estava ciente do dano que esses tratamentos estavam causando à sua saúde. Além dos problemas físicos, Garland sofria pressões emocionais e de trabalho. As jornadas de filmagem eram intermináveis, mesmo quando ela estava doente ou exausta. Os estúdios priorizavam os cronogramas de produção em detrimento do bem-estar de seus atores, e Garland não foi exceção. Frequentemente, ela se encontrava trabalhando mais de 14 horas por dia, e seu tempo livre era escasso. MGM controlava até mesmo sua vida social, restringindo amizades e relacionamentos que poderiam colocar em risco a imagem pública que haviam construído para ela. O controle do estúdio também se estendia à sua imagem pública. Garland era apresentada como uma estrela feliz e radiante, mas essa fachada contrastava drasticamente com sua realidade. Em privado, ela lutava com a insegurança, a solidão e as exigências impossíveis que a indústria lhe impunha. Sua saúde mental começou a se deteriorar devido à constante pressão e, com o tempo, desenvolveu problemas de autoestima que a acompanharam durante toda a sua carreira. O romance de Ingrid Bergman e Roberto Rossellini, uma das atrizes mais emblemáticas da era de ouro de Hollywood, foi admirada por muito tempo por seu talento e sua imagem pública impecável. No entanto, no final dos anos 40, essa percepção mudou drasticamente quando seu romance com o diretor italiano, Roberto Rossellini, se tornou um dos maiores escândalos da época. Esse amor, que começou com paixão e arte, acabou por enfrentá-los à crítica pública e quase destruiu a carreira de Bergman. Tudo começou quando Bergman, impressionada pelo trabalho de Rossellini em filmes neorrealistas como Roma, Cidade Aberta, lhe escreveu uma carta expressando seu desejo de colaborar com ele. Rossellini, intrigado, ofereceu-lhe o papel principal em Stromboli, um projeto que mudaria a vida de ambos. Durante as filmagens em uma ilha vulcânica, o romance floresceu, apesar de ambos serem casados com outras pessoas. Quando Bergman ficou grávida do filho de Rossellini, o escândalo foi inevitável.
A notícia não apenas chocou seus seguidores, mas também foi um golpe para a indústria de Hollywood, que havia trabalhado arduamente para construir uma imagem de Bergman como uma estrela impecável. A imprensa atacou ferozmente, chamando-a de pecadora e destruidora de lares. Esse escrutínio público foi particularmente severo nos Estados Unidos, onde ela foi até condenada no Senado por ser um mau exemplo para a sociedade. O escândalo teve um impacto imediato na carreira de Bergman. Ela foi praticamente colocada na lista negra de Hollywood e os estúdios se distanciaram dela. No entanto, longe de se render, Bergman encontrou refúgio na Europa, onde continuou trabalhando com Rossellini em filmes que desafiavam as convenções da época. Embora essas produções não tenham tido o sucesso comercial esperado, permitiram-lhe explorar novos horizontes artísticos. A relação de Lamar Turner e Johnny Stompanato. As estrelas mais brilhantes de Hollywood viram sua vida pessoal envolvida em um dos escândalos mais sombrios da era dourada do cinema. Sua relação com Johnny Stompanato, um conhecido guarda-costas e associado do crime organizado, marcou uma época tumultuada que culminou em uma tragédia amplamente divulgada e debatida. Este episódio não impactou apenas a carreira de Turner, mas também revelou o lado mais sombrio da fama e as complexidades das relações abusivas. A relação começou em 1957, quando Stompanato, conhecido por seus vínculos com o submundo, se apresentou como um homem encantador e protetor. No entanto, por trás de sua fachada carismática, escondia-se um temperamento violento e possessivo. Turner, que na época estava buscando estabilidade emocional após vários casamentos fracassados, encontrou-se presa em um ciclo de abuso emocional e físico que logo chamou a atenção dos tabloides. A tensão na relação atingiu seu ponto crítico em 4 de abril de 1958. Durante uma discussão acalorada na casa de Turner, em Beverly Hills, Stompanato começou a ameaçá-la violentamente. Em um ato desesperado, para proteger sua mãe, Cheryl Crane, a filha de 14 anos de Turner, interveio e esfaqueou Stompanato com uma faca de cozinha. A morte foi instantânea e o caso rapidamente se tornou um espetáculo midiático. O julgamento subsequente foi um circo cheio de especulações e drama. Turner testemunhou, apresentando-se como uma mãe devota e vítima de abuso, enquanto Cheryl foi retratada como uma heroína que agiu em legítima defesa. A máquina de Hollywood se mobilizou para proteger a imagem pública de Turner, garantindo que a narrativa favorecesse sua versão dos fatos. Finalmente, o caso foi classificado como homicídio justificável, mas não sem deixar uma marca indelével na vida de ambas as mulheres. Acusações de furto contra Eddie Lamar. Lembrada como uma das mulheres mais belas da era dourada de Hollywood, ela era muito mais do que um rosto bonito. Também foi uma inventora revolucionária, cujas contribuições científicas lançaram as bases de tecnologias como o Wi-Fi e o Bluetooth. No entanto, seu legado, como gênio, criativa e estrela de cinema, foi manchado por uma série de acusações de furto que surgiram nos anos 60, obscurecendo sua imagem pública. Lamar, que em seus dias de glória foi considerada um ícone de sofisticação e elegância, enfrentou múltiplas acusações de furto em lojas, começando com um incidente em Los Angeles. Ela foi acusada de furtar artigos de uma loja por um valor relativamente baixo, o que resultou em uma prisão amplamente divulgada. A notícia impactou o público, que não conseguia reconciliar a imagem glamourosa de Lamar com as acusações que ela enfrentava. Embora Lamar negasse categoricamente as acusações, a imprensa não demorou a explorar o escândalo. Sua vida pessoal já estava no centro das atenções devido a vários casamentos e dificuldades financeiras, e este incidente forneceu mais combustível para os tabloides. Nos anos seguintes, Lamar foi presa novamente sob acusações semelhantes, o que alimentou ainda mais as especulações sobre sua situação emocional e econômica. Os estúdios de Hollywood, que haviam construído sua carreira com base em sua imagem impecável, tentaram minimizar a cobertura midiática do escândalo. Os publicitários trabalharam incansavelmente para desviar a atenção para as conquistas cinematográficas de Lamar, mas o dano à sua reputação já estava feito. Esses esforços refletiam a abordagem de Hollywood para lidar com as controvérsias de suas estrelas, proteger a rentabilidade e a marca acima de tudo. O casamento de Gloria Graham com seu enteado, conhecida por seu desejo de ser uma mulher. Sua brilhante carreira em Hollywood durante os anos 40 e 50 protagonizou um dos escândalos mais surpreendentes da indústria, quando se casou com Anthony Hay, seu ex-enteado.
Este casamento não apenas chocou o público, mas também impactou a percepção de sua carreira e sua vida pessoal, deixando uma marca indelével em seu legado. Graham se casou com o diretor Nicholas Ray em 1948, um casamento que parecia promissor, mas que logo se desmoronou devido a tensões irreconciliáveis e rumores de infidelidade. Durante esse tempo, Anthony Ray, filho de Nicholas, morava com eles, e foi nesse contexto que foram plantadas as sementes da futura controvérsia. Segundo relatos posteriores, Nicholas descobriu Anthony, então menor de idade, em uma situação comprometedora com Graham, o que contribuiu para a ruptura do casamento. Anos depois, em 1960, Graham surpreendeu o mundo ao se casar com Anthony Ray, um fato que provocou uma onda de críticas e desaprovação. Embora o casamento fosse tecnicamente legal, dado que Anthony não era seu filho biológico, a natureza do relacionamento e sua história familiar geraram uma percepção pública negativa. Em uma época em que os padrões sociais eram particularmente rígidos, esse escândalo colocou Graham no centro de uma tempestade midiática. A resposta de Hollywood não demorou a chegar. Os estúdios, preocupados em proteger seus investimentos e a imagem de suas estrelas, tentaram minimizar a cobertura midiática do casamento. No entanto, os rumores e o interesse público foram impossíveis de conter. Embora Graham tenha continuado a trabalhar na indústria, sua carreira nunca voltou a alcançar os picos de seu auge. A rivalidade entre John Crawford e Bette Davis, até hoje, uma das histórias mais fascinantes e comentadas da era de ouro de Hollywood. Essas duas atrizes icônicas, famosas tanto por seu talento quanto por sua forte personalidade, protagonizaram uma disputa que definiu não apenas suas carreiras, mas também o drama nos bastidores da indústria cinematográfica. A inimizade entre Crawford e Davis começou na década de 1930, quando ambas competiam por papéis semelhantes e pela atenção da indústria. Embora seus estilos de atuação e personalidades fossem marcadamente diferentes, sua rivalidade se intensificou devido aos constantes confrontos na imprensa e nos próprios estúdios. Essa animosidade atingiu seu ponto mais alto durante as filmagens de O Que Terá Acontecido a Baby Jane, um filme que, ironicamente, as uniu na tela para criar um dos dramas mais memoráveis da época. Durante a produção do filme, as tensões entre ambas as estrelas transbordaram. Os rumores de sabotagem mútua e confrontos no set se tornaram lendas de Hollywood. Crawford supostamente encheu seu vestido com pesos para que Davis se machucasse ao carregá-la durante uma cena, enquanto Davis, em vingança, aproveitou cada oportunidade para humilhar Crawford na frente da equipe. Embora esses incidentes tenham sido exagerados com o tempo, refletem o nível de hostilidade que existia entre ambas. A misteriosa morte de George Reeves, o ator que interpretou Superman na popular série de televisão dos anos 50, As Aventuras de Superman. Ele se tornou uma figura trágica quando morreu em circunstâncias misteriosas, em 16 de junho de 1959. Embora a polícia tenha declarado sua morte como suicídio, as inconsistências na cena e as teorias alternativas mantiveram seu caso. Vive na memória coletiva por décadas. Reeves foi encontrado morto em sua casa em Los Angeles, com um ferimento de bala na cabeça. Sua morte foi reportada por sua noiva, Lemon Lemon, que estava presente na casa junto com vários convidados. Segundo relatos, Lemon declarou que Reeves havia se retirado para seu quarto antes de se ouvir um disparo. No entanto, as versões das testemunhas foram inconsistentes, o que semeou dúvidas sobre os eventos daquela noite. A falta de impressões digitais na arma encontrada na cena foi uma das principais irregularidades que desconcertaram os investigadores. Além disso, a posição do corpo e certos detalhes forenses, Graham, não se encaixavam com a teoria oficial de suicídio. Essas anomalias deram origem a especulações de que Reeves poderia ter sido assassinado, seja intencionalmente ou em um acidente relacionado com os convidados presentes. Entre as teorias mais discutidas está a possibilidade de que Reeves tenha sido assassinado devido a um desentendimento com Lemon, ou por razões relacionadas ao seu relacionamento anterior com Toni Mannix, a esposa de um executivo da MGM. Mannix. Graham. Conhecida por sua intensa devoção a Reeves, ela era casada com Ed Mannix, que supostamente tinha conexões com o crime organizado. Essas circunstâncias fizeram com que os rumores sobre um possível encobrimento ganhassem força.
A pressão de ser rotulado como Superman também foi citada como um fator em sua suposta decisão de tirar a própria vida. Reeves lutava para encontrar papéis que lhe permitissem superar a imagem do super-herói, o que lhe gerou frustração profissional. No entanto, aqueles que o conheciam descreveram Reeves como uma pessoa otimista, o que contradiz a versão oficial do suicídio. Os múltiplos casamentos de Elizabeth Taylor. Uma das atrizes mais icônicas de Hollywood não só fascinou o público com seu talento na tela, mas também com sua vida pessoal, cheia de romance, drama e controvérsia. Com 8 casamentos e 7 maridos, Taylor se tornou um símbolo de amor apaixonado. E uma mulher que viveu segundo suas próprias regras, desafiando as convenções sociais de sua época. Seu primeiro casamento, aos 18 anos, foi com Conrad Nick Hilton, herdeiro da cadeia de hotéis Hilton. Embora parecesse um conto de fadas, a relação foi breve e tumultuada, terminando em divórcio menos de 1 ano depois. No entanto, este foi apenas o começo de uma série de relacionamentos que manteriam Taylor nas manchetes por décadas. Entre seus maridos mais conhecidos estava Richard Barton, com quem se casou 2 vezes, marcando uma relação tão apaixonada quanto volátil. Seu romance começou no set de Cleópatra, uma produção que já estava cercada de escândalo devido aos seus altos custos. A química entre Taylor e Barton era inegável, mas sua relação também foi objeto de escrutínio público devido aos constantes conflitos e reconciliações dramáticas. O casamento de Taylor com Ed Fisher também gerou controvérsia, já que ele deixou sua então esposa, Debbie Reynolds, para ficar com Taylor. Em uma época em que a moralidade pública tinha um peso considerável, esse escândalo foi duramente criticado pela imprensa e pelo público, embora Taylor eventualmente tenha conseguido superar as repercussões. Apesar dos altos e baixos em sua vida amorosa, Taylor sempre soube como manter sua carreira profissional em andamento. Seu talento como atriz nunca foi ofuscado por seus romances e filmes como Quem Tem Medo de Virginia Woolf. Lhe renderam reconhecimento da crítica e prêmios importantes, incluindo 2 prêmios Oscar. Os estúdios de Hollywood, cientes da fascinação do público pela vida pessoal de Taylor, usaram sua imagem como uma forma de promover seus filmes. No entanto, essa exposição constante também teve um custo emocional para a atriz, que enfrentou problemas de saúde e dependências ao longo de sua vida. Olivia de Havilland contra Warner Bros. Uma das atrizes mais talentosas e elegantes da era de ouro de Hollywood. Protagonizou uma batalha legal histórica contra a Warner Bros., que transformou para sempre a relação entre os estúdios e os atores. Em uma época em que as estrelas de cinema eram essencialmente propriedade dos estúdios que as contratavam, de Havilland desafiou o sistema com coragem e determinação, marcando um marco na indústria cinematográfica. O conflito começou nos anos 40, quando de Havilland estava sob contrato com a Warner Bros., que estipulava que ela deveria trabalhar exclusivamente para o estúdio durante 7 anos. No entanto, como era costume na época, o estúdio suspendia os atores por qualquer razão, desde recusar papéis até não cumprir com as exigências do estúdio. Essas suspensões eram adicionadas ao tempo do contrato, efetivamente estendendo a duração do mesmo, além do período original. Em 1943, após cumprir 7 anos sob contrato, a Warner Bros. Informou de Havilland que ela deveria trabalhar vários meses a mais devido às suspensões acumuladas. Em vez de aceitar essa imposição, de Havilland decidiu levar o caso aos tribunais, desafiando diretamente o poderoso sistema dos estúdios. A batalha legal não foi fácil. Warner Bros. Utilizou todos os recursos à sua disposição para desacreditá-la e intimidá-la, mas de Havilland manteve-se firme em sua postura. Em 1944, a Suprema Corte da Califórnia decidiu a favor de Havilland, estabelecendo que nenhum contrato de trabalho poderia ser estendido além de 7 anos, independentemente das suspensões. Essa decisão histórica, conhecida como a Lei de Havilland, enfraqueceu significativamente o sistema de estúdios, concedendo aos atores uma maior liberdade para escolher seus projetos e negociar melhores condições de trabalho. Além disso, abriu a porta para o surgimento de companhias de produção independentes e permitiu que os atores tivessem um controle mais significativo sobre suas carreiras. A trágica morte de Marilyn Monroe, em 5 de agosto de 1962, deixou o mundo atônito ao saber da morte de Marilyn Monroe, o maior ícone de Hollywood, encontrada sem vida em sua residência em Los Angeles. Oficialmente,
Seu falecimento foi atribuído a uma sobredose de barbitúricos. No entanto, as circunstâncias que cercaram sua morte alimentaram especulações e teorias da conspiração por mais de 6 décadas. Monroe alcançou a fama graças ao seu carisma magnético e uma presença na tela inigualável. No entanto, por trás do glamour, enfrentava uma profunda fragilidade emocional e problemas pessoais. Lutava com inseguranças, desilusões amorosas e a pressão implacável de ser considerada a mulher mais desejada do mundo. Segundo as investigações oficiais, essas tensões culminaram em seu trágico fim. Desde o início, as circunstâncias de sua morte têm sido objeto de debate. Inconsistências nos relatórios iniciais e declarações de testemunhas levaram muitos a questionar a versão oficial. Uma das teorias mais difundidas sugere a possível implicação dos irmãos John e Robert Kennedy, com quem Monroe teria mantido relações próximas. Segundo essas hipóteses, sua conexão com os Kennedy e o acesso a informações sensíveis poderiam tê-la colocado em uma posição perigosa. Investigações, como as do jornalista Anthony Summers, indicam que Monroe pode ter sido silenciada para proteger segredos de alto nível. Summers reuniu testemunhos que apontam que a atriz mantinha relações com ambos os irmãos e que, em seus últimos dias, se sentia traída, chegando a ameaçar revelar informações comprometedoras. Além disso, foi apontado que a cena de sua morte pode ter sido alterada para encobrir a verdadeira causa. O documentário O Mistério de Marilyn Monroe, Fitas Inéditas, apresenta entrevistas que sugerem que pessoas próximas a Monroe, possivelmente sob a direção dos Kennedy, manipularam evidências para que sua morte parecesse um suicídio. Walt Disney e seu encontro com Kennedy Riefenstahl, no ano de 1938. Walt Disney, o homem que revolucionaria o cinema de animação e entretenimento familiar, protagonizou um encontro controverso com Kennedy Riefenstahl, uma cineasta alemã conhecida por sua associação com o regime nazista. Este episódio, que na época passou despercebido, tem sido objeto de debates e especulações durante décadas devido às implicações políticas e morais desse encontro. Riefenstahl, conhecida por dirigir O Triunfo da Vontade e outros filmes de propaganda nazista, visitou os Estados Unidos pouco depois dos eventos da Noite dos Cristais, um ataque massivo contra a população judaica na Alemanha nazista. Durante sua estadia, ela procurou se reunir com figuras proeminentes de Hollywood para promover seu trabalho e estabelecer contatos profissionais. No entanto, sua reputação e a crescente desaprovação em relação ao regime nazista levaram muitos na indústria a evitá-la. Walt Disney, por razões que ainda são debatidas, concordou em receber Riefenstahl em seus estúdios. Durante a visita, ele ofereceu a ela um tour completo pelas instalações e compartilhou detalhes das técnicas inovadoras que estava desenvolvendo naquele momento. Embora a reunião tenha sido breve e não tenha gerado acordos significativos, provocou controvérsia tanto na época quanto nos anos posteriores. Naquele momento, os Estados Unidos ainda não haviam entrado na Segunda Guerra Mundial e as opiniões sobre a Alemanha estavam divididas. No entanto, muitos em Hollywood, especialmente os executivos e criativos de origem judaica, consideraram a visita de Riefenstahl como um ato inaceitável. Embora Disney não tenha expressado publicamente simpatias pelo regime nazista, sua decisão de se encontrar com Riefenstahl foi vista como um erro de julgamento por parte daqueles que sofriam perseguição na Europa. A misteriosa morte de Natalie Wood. Em 5 de novembro de 1981, a estrela de Hollywood, Natalie Wood, morreu em circunstâncias que até hoje permanecem envoltas em mistério e controvérsia. Durante uma viagem de barco para a ilha de Santa Catalina, seu corpo foi encontrado flutuando na água, um trágico fim para uma atriz cuja carreira e vida pessoal sempre estiveram sob os holofotes. Wood havia zarpado com seu marido, Robert Warner, o ator Christopher, e o capitão do iate, Dennis Davern. Segundo os relatos, a noite foi marcada por discussões e consumo de álcool. Em algum momento, Wood desapareceu e seu corpo foi encontrado ao amanhecer do dia seguinte. Embora inicialmente sua morte tenha sido declarada como um afogamento acidental, as circunstâncias em torno de seu desaparecimento levantaram questões inquietantes. O relatório da autópsia indicou a presença de hematomas em seu corpo e uma abrasão em sua bochecha, o que sugeria que poderia ter havido um confronto antes de ela cair na água. Além disso, Wood tinha um medo conhecido de água,
o que tornava improvável que ela decidisse deixar o iate por conta própria. Essas inconsistências levaram à reabertura do caso décadas depois, em 2011, quando Dennis Daven declarou que havia mentido em seu testemunho inicial e sugeriu que houve uma briga entre Warner e Wood na noite de sua morte.